do Senhor nos diz o seguinte, e eu peço para que você, quando se assentar, não feche a sua Bíblia. A palavra de Deus é o livro dos livros, é o livro da vida, é o livro que é temido no inferno, o livro que é lido na terra, e todas as vezes que abrimos a palavra de Deus, nós somos edificados nela e através dela. Diz assim o capítulo 4, depois dessas coisas olhei, e não somente uma porta, e eis, não somente uma porta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, a falar comigo, dizendo, sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E eis que o que se acha sentado é semelhante no aspecto a pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto a esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes de trovão, e diante do trono ardem 7 tochas, que são os 7 Espíritos de Deus. Adiante do trono como que um mar de vidro, semelhante ao cristal. E também no meio do trono, à volta, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por trás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo é semelhante ao novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, o quarto ser vivente é semelhante à águia, que quando está voando, os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando, Santo, 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 é o Senhor, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graça ao que se encontra assentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono e adorarão ao que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando, Tu és digno, Senhor, Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder, por todas as coisas que Tu criaste, sim, por causa da Tua vontade vieram a existir e foram criadas. Amém. Senhor, fala aos nossos corações através da Tua palavra, que sejamos edificados em Ti, Senhor. Ó Deus, aqueles irmãos que estão no celular, acompanhando pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou pelas redes sociais, alguns vão acessar depois, mas, Senhor, que a Tua palavra seja viva, os louvores que se erguem nesta noite sejam vivos e subam diante do Teu trono, e o Senhor toque corações de uma forma especial e abençoadora, em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, irmãos. A sua vida pode ser uma prévia do céu. Repita comigo, a minha vida pode ser uma prévia do céu. Existia um quadro no programa do Silvio Santos, e aqueles que já são de mais idade vão lembrar disso, que tinha a chamada Porta da Esperança, lembram? Quem lembra disso? A Porta da Esperança. Então alguém que tinha um sonho, um ideal de vida, inscrevia-se no programa e ficava lá naquele redondo, naquele círculo, aguardando se a porta ia abrir ou não. Se a porta abrisse, estava ali a alegria do sonho que se tornou realidade. Se a porta não abrisse, não tinha a realidade daquele sonho. Pois bem, um dos sonhos mais almejados de todos nós, cristãos, é conhecer o céu. Um dos sonhos mais almejados da minha vida e da sua vida é conhecer o que está
lá do outro lado. É conhecer o que vem depois do fechar dos olhos para esta vida. Se eu pudesse ver o céu antes de morrer, eu teria muito claras de consolo àqueles que sofrem. Se eu pudesse ver o céu antes de ir para ele, ainda estando aqui em terra, eu poderia consolar aqueles que estão sofrendo, quem sabe aqueles que estão passando pelos momentos tão difíceis que o nosso planeta está passando. Se eu pudesse ver o céu, eu teria uma palavra de acalanto a todos aqueles que sofrem, a todos aqueles que estão carentes de algo da parte do Senhor. A porta do céu se abriu para alguns homens na Bíblia Sagrada. Isaías viu o trono de Deus. E quando ele viu no capítulo 6 o trono de Deus, ele disse: ai de mim que estou perdido, ai de mim que sou homem que habito no meio de um povo de impuros lábios, e também sou de impuros lábios, e vou perecendo, porque os meus olhos viram o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Ezequiel viu o céu aberto na sua visão às margens do rio Quebar, e ele também caiu com o rosto em terra. E quando ele narra isso, ele diz: vendo isso, caí com o rosto em terra. Ele pensava que ia morrer porque viu a glória de Deus. O apóstolo Paulo foi para o céu e ele diz: não sei se foi corporeamente ou se foi em espírito, mas ele diz: eu fui ao céu e tudo que vi e ouvi não posso transmitir, não é lícito transmitir aos ouvidos humanos, aos olhos dos homens. Mas quando chega o ano 95 da era cristã, tentaram matar o apóstolo João, o último dos apóstolos, e tentaram matá-lo colocando num caldeirão de óleo fervente. E por algum motivo Deus o tirou dali com vida. Um milagre aconteceu. E aí resolveram exilá-lo na ilha de Patmos. Algumas narrativas vêm das histórias dos primeiros cristãos que vieram no primeiro, segundo século. E então colocaram na ilha de Patmos, que era a ilha onde de lá eles tiravam as feras para irem para as arenas dos romanos, para lá os cristãos, de lá guardavam as feras naquela ilha, e os prisioneiros piores da época eram lançados na ilha de Patmos. Um navio passava bem próximo e deixava com que os prisioneiros fossem de bote ou a nado até a ilha. E ninguém sobrevivia na ilha de Patmos. Mas Deus fechou a boca dos animais para que João fosse preservado. E de lá ele começa a escrever o Apocalipse. Ele tem essa visão maravilhosa que nos legou o livro de Apocalipse. Deus anuncia ao apóstolo João: se desvencilha dessa roupagem carnal, vem para cá, porque agora eu vou te revelar coisas do mundo espiritual. E assim acontece. Quando João contempla o mundo espiritual, faltam palavras para João para dizer o que ele está vendo, para transmitir ou escrever o que está diante dos seus olhos e dos seus ouvidos. Então ele vai falando na linguagem figurada, dizendo: o que eu vi é semelhante a, é parecido com, é como se fosse, é igual a. E no capítulo 4 ele faz uma descrição do céu. Agora é interessante que alguns elementos que estão no céu podem começar a estar na minha e na sua vida, ainda aqui nesta terra, ainda aqui neste corpo corruptível, que um dia será trocado por corruptível. Narrar aquilo que está no céu não é algo tão fácil. Seria mais ou menos como falar das cores, das flores, ou a cor, o azul do céu,
para um cego de nascença. Na sua mente não existe a informação desta cor. Seria como tentar dizer para alguém que é surdo, profundamente surdo, o que é um canto de um rouxinol. Ele não tem esta informação. Descrever o céu para os mortais é dizer sobre semelhança e sobre símbolos. E quando João vê o céu, ele se sente tolhido de palavras, mas ele vai transmitindo, ele vai escrevendo aquilo que é infinito na dimensão do finito, que é o nosso, aquilo que é imortal, tentando trazer para a linguagem dos mortais, aquilo que é incorruptível, trazer para o mundo corruptível. E ele então começa a narrar, porque o céu é céu. Em primeiro lugar, o céu é céu porque o trono de Deus está lá. A primeira coisa que ele vê quando se abre, quando se descortina o céu, é o trono de Deus, a soberania de Deus sobre todas as coisas. Depois dessas coisas olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também uma voz que ouvi e a trombeta falar comigo, dizendo: sobe aqui, eu te mostrarei o que há de acontecer depois destas coisas. Versículo 2, imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Em primeiro lugar, sua vida pode ser uma prévia do se o trono de Deus estiver na sua vida. João, quando entra no céu, vê uma coisa que lhe chama a atenção. A primeira coisa que ele vê no céu é um trono armado, é um trono instalado no céu. Como numa faculdade de medicina, o centro de cirurgia é o âmago daquela escola. Como numa empresa de arquitetura ou de engenharia, a prancheta do desenhista, a prancheta do engenheiro é o centro. Assim como num jornal, a sala do diretor é o centro das notícias. No céu, o centro das atenções é o trono de Deus. E João diz, quando eu entrei no céu, a primeira coisa que eu vejo é que o universo não está ao léu da sorte. A primeira coisa que eu vejo é que o mundo não está à mercê das chances, das possibilidades aleatórias. A minha vida, a sua vida não está ao léu do nada para o nada, da estação do lugar nenhum para lugar outro nenhum, não. Nós temos um trono que comanda a nossa vida, nós temos um trono que comanda o universo, nós temos um trono que comanda a igreja, nós temos um trono que comanda todas as coisas que acontecem. Nada foge ao controle de Deus. Nada foge ao controle do Senhor. Isso é soberania de Deus. É o trono. Salmo 89, versículo 11. Teus são os céus, tu é a terra, o mundo e a sua plenitude, tu os fundaste. O céu é céu, porque o trono de Deus está lá. O céu é céu, porque a soberania de Deus é proclamada e praticada nos céus. Sabe por quê? Deus é soberano na terra e, apesar de ser soberano, tantas tragédias acontecem. É porque a vontade de Deus é proclamada na terra, não é obedecida integralmente. No céu, ela é proclamada e obedecida. E um dia nós estaremos com Deus, e lá vai ser proclamada e obedecida a vontade de Deus. Na terra, a vontade de Deus não é perfeitamente cumprida, porque o coração pecaminoso do homem não aceita a soberania de Deus. Se a vontade de Deus fosse plenamente cumprida em nosso planeta, nós não teríamos aqui no Brasil milhões de pessoas que passam fome, passam necessidades, nós não teríamos a polícia pelas ruas, nós não precisaríamos ter lares destruídos, nós não teríamos famílias
decaindo em queda livre, as drogas matando milhares de pessoas, gente se suicidando, guerras, conflitos, racismo e tudo mais, porque a vontade de Deus não é totalmente cumprida aqui na terra. Mas eu tenho boas notícias para você, de que existe um lugar onde a vontade de Deus é plenamente cumprida, totalmente atendida. E esse lugar pode ser também, em começo, o seu coração. Coloque o trono de Deus na sua vida. Coloque o trono de Deus nos seus negócios. Coloque o trono de Deus na sua família. Deixe Deus ser Deus. Deixe Deus ser soberano sobre você. Também o céu é céu porque Deus está lá. O trono não está vazio. E a sua vida pode ser uma prévia do céu, se você tiver Deus assentado no trono da sua vida. Quando João olhou no trono, ele não viu esse imaginário que nós temos de Deus. Qual é a imagem que temos de Deus? Temos a imagem de um Deus idoso, de cabelos brancos, de barbas longas, de cetro nas mãos, com o rosto franzido, olhando o mundo com aquele olhar ranzinza, querendo destruir quem ele puder. Não é essa a imagem que muitos têm de Deus? Quando João olhou o trono, ele não viu também aquele Deus que muitos imaginam, um grande arquiteto do universo, esquadrejando, colocando compasso, esquadro para melhorar as coisas aqui. Ele não viu aquele Deus que a teologia da prosperidade prega, dizendo que você pode mandá-lo, você pode comandá-lo, você pode dizer para Deus o que ele tem que fazer e ele fará. Ele vê um Deus que ele não pode descrever. Escute isso, idolatria. O que é idolatria? É tentar criar uma imagem estanque de Deus. Idolatria é tentar dizer Deus é isso, ou Deus é aquilo. A maior prova de que o cristianismo é cristianismo, e nós, com toda a proximidade de Deus e do Evangelho, não conseguimos descrever Deus na sua totalidade. Tem alguns atributos de Deus que Ele revela, e aí nós o conhecemos. Agora existem atributos que nós conheceremos pela eternidade. Por exemplo, vou dizer um exemplo apenas. Todos nós humanos estamos limitados a duas linhas, a linha do tempo e a linha do espaço. Tudo que fugir a tempo e espaço nós não conseguimos mais entender. Nós não entendemos a eternidade de Deus. Como que alguma coisa não tem começo e não tem fim? Porque nós estamos limitados à linha do tempo. Como que Deus pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo? Como cantamos agora há pouco. Olhar o mundo, a gente até entende, mas se curvar para ver o universo é do entendimento. Deus não depende das linhas do tempo nem do espaço. E é interessante que João diz, eu vejo como que, versículo 3, esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ele cita Deus como sendo esta figura, luzes, sons, o que mais? Luzes coloridas, de pedras preciosas. Nós não temos referências para dizer sobre a grandeza de Deus, falar sobre a grandeza de Deus. Ele é infinito, Ele é todo-poderoso, Ele é onipresente, onipotente, Ele é maravilhoso, apesar da sua glória, Ele se comunica conosco. Coloque Deus na sua vida, e a sua vida será uma prévia
do céu. Mas também o céu é céu porque o pacto de Deus está lá. No final do versículo 3 diz assim: um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono existe um arco-íris. O arco, na palavra de Deus, quer dizer pacto. Pacto de Deus com os homens. O pacto apareceu pela primeira vez quando Deus destruiu a raça humana. No dilúvio, e depois no recomeço com Noé, ele diz: eu não mais destruirei. E como prova disso, como um pacto, eu faço um arco no céu, e Deus cumpre a sua palavra a partir do pacto que fez. E o símbolo deste pacto é o arco. Também foi assim com Abraão, foi assim com tantos pactos. Mas o pacto que me faz entrar diante da presença de Deus é o pacto da cruz do Calvário. Aleluia! Da obra redentora de Cristo. O sangue derramado na cruz do Calvário. O sangue da aliança, o sangue do pacto. Por causa dele é que nós entramos na presença de Deus. Por causa dele nós entramos diante do trono. Efésios 2,13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que estáveis antes longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Eu tenho uma aliança com Cristo, você também tem. E por causa deste pacto, desta aliança, por causa deste arco, nós podemos entrar na presença de Deus. Nós podemos nos achegar a Ele. Quer que a sua vida seja uma prévia do céu? Entre nesse pacto da aliança com Deus, através da obra redentora de Cristo, através de entregar a vida para Jesus ser Senhor totalmente da sua vida. Aí a sua vida começa a ser uma prévia inesquecível do céu. Porque aí nós vamos estar dia após dia lembrando do pacto da cruz, ceia após ceia lembrando do pacto da cruz, do trato de Deus conosco. Mas também a sua vida pode ser uma prévia do céu, se você participa do povo de Deus. Veja comigo os versículos 4. Ao redor do trono há também 24 tronos e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. E agora o versículo 10. E os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra assentado no trono e adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder, porque todas as coisas tu criastes. Assim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Esses 24 anciãos, que estão em 24 tronos, ao redor do trono de Deus, dizem respeito a somatória de todos os salvos, da velha aliança, da nova aliança. O número 12 na Bíblia Sagrada significa povo. 12 tribos no Velho Testamento, povo de Deus. 12 apóstolos no Novo Testamento, povo de Deus. O que mais? 120 reunidos no dia de Pentecostes, e aí um povo múltiplo de 12, assim como também 12 portas na Nova Jerusalém, na cidade de Deus, dizendo que a cidade é aberta para a entrada de gente de todas as nações, de todos os povos, a somatória de todos, os 24. É interessante que há dois aspectos aqui impressionantes. Primeiro, quando nós participamos da Igreja do Senhor Jesus, com todos os defeitos que ela tem, nós participamos daqueles que vão estar
assentados nos 24 tronos. É a figura simbólica. Estaremos ao redor do trono de Deus. Tem muita gente que diz assim: o meu negócio é direto com Deus. Eu não quero saber da igreja, não. Não existe como você servir ao Senhor sem servir à igreja deste Senhor. Não existe como você aceitar o cabeça da igreja e rejeitar o corpo, que é a igreja, e ela é chamada de corpo de Cristo. Não existe como você aceitar o noivo, mas rejeitar a noiva. Você está ferindo o noivo naturalmente, e é chamada de a noiva do Cordeiro, a noiva de Cristo. Existia um pastor no nosso presbitério, pastor Odemir Suplano, que Deus já o levou ao lar eterno, mas ele dizia assim, quando traziam problemas inúmeros na igreja, ele dizia assim: olha, a igreja é a noiva de Cristo, apesar de que noiva complicada que Jesus foi arrumar, mas é a noiva de Cristo, é a noiva do Senhor. E há algumas coisas interessantes aqui na vida dos 24 anciãos, que são aqueles que representam a igreja. O texto diz que eles estão vestidos de roupas brancas. Isso tem a ver com santidade, santidade ao Senhor. Então, no céu não entrará o pecado que não foi tratado pela graça e pela justificação de Cristo. O céu estará cheio de pecadores, lavados e comprados no sangue de Jesus. Mas, lavados e comprados no sangue de Jesus. Roupas brancas, alvejadas. Em Cristo nós somos justificados, preparados, santificados para um dia entrar no céu com roupas brancas. Então no céu não entrará o pecado. Tudo que nós sofremos aqui na terra em decorrência do pecado, os desdobramentos do pecado, não teremos no céu, porque o céu será o lugar livre do pecado. Eles também tinham coroas de ouro. É interessante que a Bíblia nos fala de alguns tipos de coroa que um cristão pode ter. Em Tiago capítulo 1, versículo 12, a coroa da vida, que é dada àqueles que passaram pela tribulação e não blasfemaram contra Jesus e não declinaram da fé. A coroa da justiça é dada a todo cristão, segundo Timóteo 4,8. A coroa de glória, 1 Pedro 5,4, que é dada àqueles que pastorearam o rebanho do Senhor. A coroa dos ganhadores de almas, 1 Tessalonicenses 2,19. A coroa dos mártires, Apocalipse 2,10. Coroa, o prêmio por ter passado por esta vida e chegado lá, e chegado diante de Deus. Mas olha que coisa interessante, nós vamos receber a coroa, certo? Alguns vão receber a coroa de justiça, os mártires, a coroa dos mártires, a coroa de glória, a coroa da vida. Mas é interessante que nós vamos nos alegrar em Cristo, mas quando vamos olhar para o trono do Senhor, nós vamos dizer assim: nós não merecemos a coroa. Nós então vamos tirar a coroa e depositar aos pés do Senhor Jesus. E dizer: nós não merecemos, mas o Senhor merece. Eu não mereço, mas o Senhor merece, porque derramou o seu sangue na cruz do Calvário. E no final nós vamos ficar sem coroa nenhuma de novo. Sabe por quê? Por causa da graça. Nós vamos ter o maior prazer de dizer para Jesus: é só o Senhor que merece. Aleluia! Esse é o céu. Mas também, em último lugar, o céu é céu, porque a glória de Deus preservada e guardada está lá. Veja comigo os versículos 6 a 8. Há diante do trono como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono, à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos,
Aí você já começa a ficar com medo. Não fique com medo, que eu já explico tudo isso, né? No céu não tem monstro. Cheio de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo é semelhante ao novilho, o terceiro tem o rosto como que de homem, o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando, e os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. E seres ao redor do trono, eles são guardiões da glória de Deus. Eles guardam a glória do Senhor. Em alguns escritos rabínicos, ainda do tempo dos judeus, se dizia que esses 4 seres que tinham cabeça, um de novilho, outro de leão, outro de homem, outro de águia, seguravam uma plataforma e levavam nela o trono de Deus. Portanto, guardiões da glória de Deus, aqueles que guardam a glória de Deus para ela não ser corrompida. Sabe, quando eu e você negociamos, precisamos fazê-lo para a glória de Deus. Quando falamos, para a glória de Deus. Nossas atitudes refletem a glória de Deus. Tem que ser assim. Sabe, o céu pode começar aqui, se a sua vida refletir a glória de Deus. Se você refletir a glória de Deus, Deus não descuida da sua glória. É por isso que o texto diz, eles estão dia e noite acordados, os olhos por frente, por trás, por dentro, vigiando a glória de Deus. Uma das maiores perspicácias de Satanás é tentar corromper a glória de Deus. Isso tem acontecido muito no meio cristão. Sabe quando você vê uma má notícia sobre alguém que está envolvido com algum escândalo, e logo embaixo está escrito, ele é da igreja tal, ou é evangélico, ou é fulano, ou é pastor. É a tentativa do inimigo de dizer, eu vou pisar na glória de Deus, eu vou desfazer o conceito de glória de Deus. Por isso eu e você podemos começar o céu aqui, preservando a glória de Deus. Mas também esta glória é expressa, é comunicada. Os versículo 8, que diz, Santo, 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 eles estão ao longo do dia e da noite, sem parar, dizendo, Deus é santo. Não há como transmitir a glória de Deus sem transmitir a santidade de Deus. As duas coisas estão juntas, estão unidas. A glória de Deus e a santidade de Deus. A igreja só transmite a glória de Deus se transmitir a santidade de Deus. A igreja só transmite o Deus glorioso a este mundo perdido se, junto com isso, for a santidade ao Senhor. Essa glória também é comunicada. E é interessante que aqui o apóstolo João coloca que é parecido, são seres parecidos com o leão. Ninguém tira a glória de Deus. Leão, a fera, o rei da selva, em força, em velocidade, em rapidez, em inteligência, em liderança. Ninguém brinca com a glória de Deus. O novilho, a força. A glória de Deus manifesta através do poder de Deus. O homem, a figura da provisão de Deus. Todas as vezes que Deus provê algo a você, declare em cima disso a glória de Deus. Não diga assim, eu tive sorte, ou não, diga, Deus foi glorioso comigo. Deus é maravilhoso, glorifique a Deus em cada área que Deus agir na sua vida. Nós estamos ali
com o irmão Wagner, né? Que passou por lutas, provas, enfermidade. Deus te deu a vitória. Glória a Deus. Então a igreja dá glória a Deus, né? Irmãos que estiveram lutando com a saúde, como a irmã Penha, né? Glória a Deus. É Deus agindo, é Deus trabalhando. E a figura da águia? A figura da águia é a glória de Deus se expandindo pela terra. É considerado o animal que não tem habitat. Ele pode viver em qualquer lugar, ele pode se deslocar por centenas de quilômetros, ele pode ir para qualquer lugar, ele pode voar e ter a visão ampla de tudo que ele está voando. É a glória de Deus expandida pela face da terra. Aleluia. Eu quero te convidar a ficar em pé nesta hora. Quero convidá-lo a, neste momento, colocar a sua vida diante do altar de Deus. Eu quero te fazer 5 perguntas. Feche os teus olhos neste momento. Quero te fazer 5 perguntas. Responda-as para você mesmo. O trono de Deus está erguido e armado na sua vida? O Deus está assentado sobre este trono? O pacto da salvação, o pacto do Calvário, já é uma realidade na sua vida? Jesus já te comprou com seu sangue, já te remiu, você já entregou toda a sua vida para Ele? Você faz parte do povo de Deus, os 24 anciãos. A glória de Deus está sendo preservada e refletida na sua vida? Se você respondeu sim a essas perguntas, você já está vivendo uma prévia do céu. Aleluia. Já está vivendo um pouquinho do céu na terra. Aleluia. Mas se a resposta foi não, diga para Deus: Senhor, é exatamente isso que eu tenho que consertar hoje. É exatamente isso que eu tenho que acertar hoje. Nós não podemos nos aglomerar aqui para fazer um apelo, mas aí, no seu lugar, fale com Deus. Senhor Deus, nós queremos nesta hora pedir que tenhamos vidas que reflitam a Tua glória. Pedaço do céu, uma parte do céu, nós queremos ter e desfrutar aqui. Senhor, não nos deixa viver uma vida fora dos Teus caminhos e dos Teus propósitos. Nós queremos um dia, Senhor, ao soar das trombetas, estar aí na glória. Ao soar das trombetas, adentrarmos os portais celestiais. Deus, e queremos viver o céu na integridade. Mas permita-nos, Senhor, viver uma partezinha dele aqui nessa vida, tendo o Teu trono, a Tua soberania, tendo o Senhor assentado no trono da nossa vida, tendo o pacto do Cordeiro, da cruz do Calvário, a salvação em Cristo. Ó Deus, permita fazer parte da Tua igreja, dos 24 anciãos. Permita-nos, Senhor, refletir a Tua glória e a Tua santidade nesta vida. E assim viveremos uma prévia do céu e um preparo para o céu. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Diga glória a Deus.